Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus divino, Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno e misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Rezemos o nosso texto das Santas Chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Eu espero que vocês estejam bem, que essa semana aí teve um momentinho aí de descanso, né, com o feriado nacional de ontem. Muitas escolas aqui em Palmas, e eu acredito que no Brasil, acabam que criam um feriado, né, maior, sábado, domingo, segunda e terça. Então hoje, quarta-feira, dia 22 de abril, né, dia de descobrimento do Brasil, né, que nós, nas escolas de ensino fundamental, a gente sempre, os professores dos anos iniciais aí recapitulam nessa data e falam, né, que é importante, né, a descoberta do Brasil, o nosso país. E ontem, dia de Tiradentes, uma data que está sendo comemorada, mas esquecida, né? Um país que perde a sua identidade, que não se fala mais, que não se revive, que não lembra. Essas datas vão ficando só feriado para curtição. E agradecido, né? Graças a Deus no feriado, mas feriado de quê? Por quê? Né? Quem foi Tiradentes? Ele morreu por quê? Né? Será que hoje, nesse Brasil que nós temos aí, no pleno século XXI, no ano 2026, a gente tem alguém capaz de dar a vida pelo país em prol de alguma causa justa? Né? Parece que os homens antigamente eram mais corajosos, eles tinham vontade, quereres, justos por todos, pensavam pelo bem comum, né? Hoje as pessoas estão muito egoístas, muitos, cada um no seu mundo, eu vivo minha vida, você não interfere na minha vida e eu não interfiro na sua, e a gente vai vivendo aí, cada um buscando aquilo que acredita que é o ideal, e o todo é Deus, né, que cuida, né? Eu não tenho obrigação, eu não tenho o porquê, eu não tenho o querer. E às vezes me passa muito isso pela cabeça, né? Será que faz sentido mesmo a gente refletir sobre isso? Será que isso é importante, né? Será que isso vai fazer a diferença no mundo? E aí eu às vezes penso, acho que ninguém quer saber, né? As pessoas os professores, a classe, né, em si, é tão preocupada com o aumento de salário, tão preocupada com outras causas que esquece. E a gente vai empurrando aí, né, com a barriga como dá, levanta de manhã, tem o nosso trivial do dia, né, vai no banheiro, escova os dentes, toma banho, veste roupa, pega o seu carro, a sua moto, ou sua condução, o seu Uber e vai pro serviço, né? Aí chega lá, trabalha, e aí na sala dos professores fala mal dos alunos, e aí fala mal do diretor, e fala mal do coordenador,
e aí volta para a sala de aula, briga com o aluno, é grosso, é ríspido, e aí passa a manhã, à tarde vem do mesmo jeito, à noite quem dá aula também do mesmo jeito, aí chega em casa de noitão, vai dormir, aí no outro dia começa tudo novamente. É um repeteco daquilo, e onde a gente fica olhando no calendário os dias que eu vou respirar. E aí, quando eu vou respirar, eu quero o quê? Me divertir, né? Eu quero sombra e água fresca, né? Eu quero passear, eu quero esquecer dos problemas, e aí às vezes eu tenho a minha forma de esquecer, né, dos problemas, e aquilo ali nunca é colocado onde deveria. Quando a gente reza o texto das Santas Chagas, né, a gente repete várias vezes: meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas Santas Chagas. Por que a gente pede perdão? Por que a gente pede misericórdia para Jesus? Pelos méritos das chagas dele? Porque a gente erra sempre. A gente falha nas nossas atividades dia a dia, a gente falha no nosso trabalho em casa, a gente falha com os nossos filhos, a gente falha com o esposo para quem tem, ou a esposa, a gente vai falhando um com o outro. E aí a gente tem que ir àquele que pode nos ajudar, né? Que é Jesus. A gente fala Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno, Deus é Pai eterno, Deus é o nosso Pai. Eterno, Ele vive desde sempre, né? Jesus Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, mas Deus Pai é eterno, Ele não morreu. Ele viveu e viverá, né? A gente oferece as chagas de Jesus para curar as chagas das nossas almas, aquilo que nos fere, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos deixa desanimados, aquilo que nos deixa depressivos, a gente coloca nas santas chagas dele. Eu já ouvi os padres falando em homilias, né, que uma gota do sangue de Jesus seria capaz de salvar a humanidade inteira, mas ele fez questão de derramar até a última gota. Por quê? Porque nós somos incrédulos. A gente não ia crer que uma gota de sangue poderia salvar a humanidade. E olha que a gente quase nem crê na crucificação dele. A gente fica ainda pensando que é uma história da carochinha, né? Muita gente pensa. Eu já vi várias entrevistas na internet. Uma pessoa passa e pergunta: você acredita em Jesus? Não. Você acredita em Jesus? Não. Você acredita? Não. Você acredita em Jesus? Não. Você acredita? Não. Então tem muita gente incrédula ainda. E aí Jesus derramou até a última gota de sangue por ele, por esse incrédulo, esse que não confia, esse que duvida, eu, né, que muitas vezes duvido. E fico pensando qual o sentido, né, de tudo isso. Já se perguntaram qual o sentido da vida? Que sentido tem a vida se a gente só trabalha para ganhar um salário que a gente supostamente pensa ser adequado, que não existe dinheiro que nos seja adequado. Sempre a gente vai querer mais. Por isso que os ricos vivem na busca incessante do dinheiro, né? Não existe. Então a gente trabalha, luta, corre para lá, corre para cá, vai fazendo as coisas meio que no automático, não cuida da família, não cuida da sua vida interior, não cuida da sua mente, não cuida da sua alma. E aí chega na sua época, na idade idosa, né? Você olha para trás e fala: o que eu fiz com a minha vida? Nem Deus eu fui capaz de adorar direito. Eu só recorri a Ele na hora que eu tinha um problema, na hora que eu precisava. E queria que Ele me atendesse, porque Ele é meu Pai, Ele tem que me atender, né? Então a gente entrega a Deus as coisas que a gente não consegue resolver, mas aquelas que a gente resolve a gente faz, e a gente vai precisando dele só na hora que a gente quer, igual um mercado, né? Quando eu preciso de um sabão, eu vou lá no mercado e compro. Tem um sabão em casa, eu não me aproximo do mercado. Então a gente usa Deus muito dessa forma. Então, meus irmãos, a gente precisa ter uma mudança de comportamento. A gente precisa realmente pensar: quem sou eu numa escola? Eu, um professor cristão católico, quem sou eu numa escola? Como eu me comporto?
Na hora de falar mal dos outros, eu sou a primeira a levantar a mãozinha e falo. Na hora de detonar um aluno, eu sou a primeira que falo, não, aquilo ali não presta. Na hora de estender a mão, eu não estendo. E aí eu dou contra-testemunho, porque a gente fica esperando que ninguém faça, mas aquele que a gente vê que é diferente, ele faça a diferença. Ele vai falar assim, nossa, realmente ela é diferente, porque eu não faria, mas ele fez, por quê? Porque ele ama e ele sabe quem é o dono da vida, Jesus, né? Deu a vida, o mandamento que ele veio mudar, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não é mais como você se ama, que muita gente nem se ama. E quando você se ama demais, você é egoísta. Quando você se ama de menos, você é indiferente. E aí? Quem é o amor perfeito? Jesus. Jesus é o amor perfeito. É por ele que eu tenho que olhar para o outro e ver Jesus no outro. Que não é fácil, mas também não é impossível, né? Então a gente vive cheios de medos, a gente vive cheios de culpa, a gente vive cheios de complexos de inferioridade, a gente vive cheio de complexos de rejeição. Adultos. Imagine as crianças que estão na plena época da formação. Então, que professor a gente é? Que professor a gente se coloca para ser? Que professor a gente transmite para o aluno? Que professor? Eu vejo um desânimo na classe de professores. Pode até ser que tenha algum animadão por aí, mas aqui na escola que a minha filha estuda, eu não vejo. Eu vejo muita conversinha muito baixo. Quando conversa assim muito baixo, tá falando de alguém. E isso sem falar na falta de educação, né? Que não diz respeito, de não saber se dirigir, de dar um bom dia, de ser simpático. As pessoas não são mais simpáticas, elas não se importam mais. Não. E dentro de uma escola, a gente supõe que ali todo mundo deveria ser educado. Esquece a simpatia, vamos ser educados. Entrou um pai, bom dia, senhor. Bom dia, senhora, né? Não, nós estamos perdendo isso também. Por conta de uma questão que a gente não resolve. A gente só culpa os outros e a gente só se coloca como vítima, né? Só que, felizmente ou infelizmente, para Deus isso não funciona. Porque quando a gente reza o ato de contrição, a gente fala por minha culpa, minha tão grande culpa. Nós somos culpados. Para de jogar a culpa nos outros. Isso Adão e Eva já fez isso e isso não deu certo, né? Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente. A serpente não teve para quem jogar a culpa, mas devolveu a bola para o ser humano. O ser humano é fraco, né? Foi isso que o demônio mostrou para Deus. O ser humano é fraco. Ele cai fácil nas ciladas que ele mesmo cria, nas dúvidas dele, né? Então, o pecado do orgulho, ele é realmente, hoje eu entendo como ele é perigoso. O pecado do orgulho, porque é o pecado que o demônio não se tornou demônio bebendo cachaça, ele não se tornou demônio sendo prostituto, ele não se tornou demônio fazendo essas coisas horríveis que o ser humano faz aqui na terra, matando, roubando, violentando. Não, ele se tornou demônio por causa do orgulho dele. E nós, seres humanos, somos orgulhosos. O orgulho nos afasta de Deus. Quando a gente acha que não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus para resolver nada na minha vida, então eu resolvo sozinho. Isso é orgulho. Então Deus, eu vi o padre falando ontem, Deus é um cavalheiro, é um lord francês, ele falou, né? Um lord francês. Ele não vai invadir. É lógico que para te salvar ele pode até aproveitar aquela pequena brecha que você deixou para ele se aparecer para você, né? Como ele fez com a Santa Faustina, né? Que ela estava dançando e aí ele apareceu no meio do baile e falou: até quando eu terei que suportá-los? Imagine, né?
Ela foi uma que foi escolhida para isso. E quantos, meus irmãos? Jesus já fez, a gente quer sempre esperar que ele venha até nós, ele já veio. Ele está lá na Eucaristia todo dia esperando. Eu fico impressionada quando eu vejo tanto católico na Santa Missa que não comungam. Eu fico impressionada. Eu fico perguntando para mim mesma, meu Deus, por quê? Por quê? Se Deus ele se fez pão, carne, né? Sangue no vinho, para se dar de alimento, para que alimente, para que a nossa alma seja alimentada, de maneira que a gente seja fortifique em Deus. Não, a pessoa vai para a missa, participa de tudo, mas na hora que o padre fala, levanta a Eucaristia, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu respondo, Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. E aí você senta no banco. Eu não sou digna, então eu não vou, né? Ninguém é digno de comungar mesmo. Mas Jesus que quis assim. E aí tem um monte de gente. Quando você olha na Semana Santa, para beijar a Santa Cruz vai todo mundo da igreja. Para receber as cinzas vai todo mundo da igreja. Mas na hora da Eucaristia, que o corpo e sangue de Cristo é colocado no altar, não vão. Vão as mesmas pessoas várias vezes e as demais ficam sentadas no banco, conversando, rindo, olhando a procissão e vendo a roupa das pessoas que estão indo, né? Mas não se coloca numa interiorização de sentir falta daquilo. A Eucaristia nos faz falta. Quem não sente falta não sabe o que está perdendo. Essa aqui é a verdade, né? Mas vamos lá. Para a gente melhorar no nosso dia a dia, é preciso também que a gente esteja junto da palavra de Deus, né? A palavra, ela reorienta, ela purifica, ela consola e ela orienta. Então a gente precisa, quando a gente perdeu assim, muita coisa na nossa vida, comece a ler os evangelhos para você ver se você não vai retomando. Se entregue, né? Mas para a gente entender isso, a gente tem que ser humilde. Se a gente for orgulhoso, eu vejo tanta gente procurando terapia, psicólogo, psiquiatra, e tem muita gente que precisa mesmo e deve procurar, mas também não se coloca para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus cura. Às vezes é uma cura interior que um psicólogo não vai conseguir resolver. Só Deus consegue. Mas a pessoa não quer. Ela quer saber de uma pessoa que me ouça, né? Geralmente terapeuta, os terapeutas dão alguns sinais, o psicólogo não dá nenhum e o psiquiatra dá remédio. E aí? Isso resolve alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler aqui Mateus 10, de 40 a 42. Mateus 10, de 40 a 42. Que diz assim: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade, eu vos digo, não perderá sua recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As promessas de Jesus são grandiosas, né? Ele diz aqui, todo aquele que der, ainda que seja um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a recompensa. Então, Jesus vê o que a gente faz de bom para com os outros, né? E ele é justo, ele dá a recompensa de acordo com aquilo que você faz. Então, se você
recebe um profeta, ele vai te dar a recompensa de uma pessoa que recebeu um profeta. Se você recebe um justo, ele vai dar a recompensa de uma pessoa que recebeu um justo. Mas se você ajudar os pequeninos, Jesus sempre lembra isso. Não, ele está no justo, sim. Ele está nos profetas, sim. Mas ele está ainda mais nos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os que estão à margem da sociedade. Aqueles que estão excluídos. Aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão sem um norte na vida. Então, se eu, que sou uma cristã católica, professora, não consigo ver isso num aluno, que recompensa que eu vou receber, né? Em verdade vos digo, se eu der um copo com água para uma pessoa, não vou perder a recompensa. Imagine se eu estender a mão a uma criança que está gritando por dentro, sem falar nada pela boca, né? Olhar para os alunos com amor. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir salvar todos os alunos. Tem aluno que, infelizmente, precisa de tratamento diferenciado. Ele precisa de uma ajuda psicológica, uma ajuda clínica, uma ajuda de medicamento, uma ajuda de alimento, né? Mas isso não impede que eu, professora, possa olhar para o aluno com amor e com respeito. Que eu não o condene. Eu não posso condenar um aluno, não, isso aí não vale nada, isso aí não presta, daqui um dia vai virar um bandido, eu não posso fazer isso. Eu, como professora cristã, não posso fazer isso. Eu sempre concordei, às vezes, com transferências compulsórias, é importante, às vezes o aluno não se adapta ali naquela escola, então ele foi intolerante, ele é ruim, ele é uma péssima influência para os outros, ele desrespeita todo mundo. Sim, vamos tomar atitude, vamos sentar, conversar com alguém responsável, que muitas vezes é só a mãe, e às vezes a mãe é desnorteada, também tem problema. Vamos conversar com quem é de conversar, chamar quem tem que ser chamado, tomar atitude, é para transferir, vamos transferir. E às vezes a gente transfere o problema, e esse problema vai virar outro problema, mas, né, o professor não pode fazer tudo. Não pode. Mas a gente pode ir mudando, às vezes, a nossa maneira de agir. E mesmo que eu não possa fazer nada por ele, eu rezo. Senhor, o Senhor pode tudo. O Senhor pode transformar aquela pessoa, mas tem que ter alguém que interceda por ela. E a grande maioria dos professores, acredito que nem lembra de nenhum aluno numa oração. Eu lembro só de pedir que me ajude a isso, a aquilo, mas dificilmente eu lembro de um aluno, de um colega difícil, de uma pessoa complicada. Às vezes passa despercebido, né? Então a gente precisa ouvir mais a palavra de Deus. A gente precisa ter contato mais com o que Deus nos quer de nós, com o que Jesus pediu, para que a gente crie força, né? Quem é a sua medida para você medir os outros? Quando Jesus fala que a gente vai ser da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado, né? Então, quem é a sua medida para medir os outros? Você? Porque se for eu meço os outros por mim, eu vou estar medindo errado. A minha medida de medir o outro é Jesus. Então, quando eu meço o outro por Jesus, na pessoa de Jesus, eu vou ter humildade, né? Humildade para pedir até desculpa para um aluno, reconhecer que errou, falar que não sei, eu não sei tudo, não ficar batendo boca, não se rebaixar, não xingar na sala de aula o aluno. Quantos professores, colegas meus, já passaram por isso, de xingar o aluno na sala de aula? Você perdeu a cabeça. Meu Deus, o palavrão é algo horrível, vindo da boca de um aluno. Imagine saindo da boca do professor. Eu perdi a cabeça. Não perca. Não perca a cabeça. Feche o olho e chame Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, e confie que eles vão te ajudar, que a família sagrada vem em nosso socorro. Nossa Senhora
a perfeita, São José perfeito, porque senão ele não teria sido escolhido para ser pai de Jesus. E Jesus, o Filho de Deus, Deus vivo, que nasceu para nos libertar dos pecados. Então, eu estando na sala de aula, eu sendo coordenadora por muito tempo, é inadmissível para mim um professor que xinga. Assim como um diretor, um orientador, um coordenador que xingue. É horrível. Horrível. E eu já tive um diretor que gostava de xingar. Numa reunião ele falava palavrão. É horrível. Me machucava aquilo. Me magoava. Entenderam? Então a gente tem sempre que lembrar de Jesus quando a gente for medir uma pessoa. Sempre, né? Sempre. A gente tem que repreender aquele mal que a gente tem dentro da gente. A gente tem um mal dentro da gente. Agora a gente alimenta o lobo ou o cordeiro. Porque se a gente alimentar o lobo, a gente vai se transformando num bicho, num animal que não confia em nada nem em ninguém, muito menos em Deus. Mas quando eu alimento o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, eu vou alimentando Jesus dentro de mim. Eu vou deixando ele falar por mim. Mesmo que muitas vezes doa meu coração, mesmo que muitas vezes eu sinta fraca, desanimada, desiludida, desrespeitada, mas eu coloco tudo nas chagas. Por isso que a gente fala perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas do seu Filho para curar as chagas, as minhas chagas. Nas chagas de Jesus nós fomos curados do pior que existe no mundo, o pecado. Não existe doença, não existe guerra, não existe fome, não existe nada no mundo pior do que o pecado. Porque ele é que causou a desordem humana. Então ele é pior do que tudo. E quando você vê muitas coisas ruins acontecendo, é porque o pecado da humanidade está altíssimo. Você deixou de crer em Deus e você crê só em você. Você crê só nas suas armas, você crê só no seu poder de fogo, você crê só no seu dinheiro, mas em Deus você não crê. Quantas pessoas, ultimamente, Deus tem se tornado frase de efeito para conseguir seguidores, para conseguir likes, mas você não segue Deus em nada. E Deus vê tudo isso. Deus vê o nosso coração. Deus sabe dos nossos propósitos. Deus sabe do que eu quero. Deus sabe. Para Ele não tem como a gente mentir nada. Ele sabe tudo, né? Então, meus irmãos, a gente tem que expulsar de nós, a gente tem que pedir a Deus que a gente seja humilde, que a gente seja admiração para os outros e que a gente seja despretensioso. Eu não posso ser pretensioso no sentido de achar que eu sou perfeito e os outros não. Ele que lute, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Agora ele que lute. Cada um realmente tem que fazer a sua parte, mas tem coisas que eu sou o único evangelho que o outro vai ler, a minha vida. A forma como eu me direciono, como eu falo, como eu me dirijo ao próximo, a minha maneira às vezes doce de falar alguma coisa, mesmo sendo chamando atenção, mas eu não grito, eu não brigo, eu falo com calma, eu reflito. Não tem coisa melhor para a gente fazer numa reunião de professores do que refletir uma ação negativa que aconteceu como se fosse eu que tivesse feito. Ao invés da gente fazer assim, não, você fez isso, você errou, fale como se fosse você. Não, eu fiz assim, a pessoa, todo mundo vai entender o recado. E aqueles que têm coração duro, a gente tem que rezar por eles, porque se Deus, sendo Deus, não consegue entrar naquele coração, você acha que você vai entrar? Você acha que você diretor, você coordenador, você técnico de secretarias, você gerente de você vai entrar naquele coração duro, sendo que Deus ainda não quis fazer alarde. Ele está respeitando. Então a gente tem que respeitar também e confiar.
pedir a Deus, Senhor, essa pessoa tem um coração duro, vamos abrir uma brechinha aí pra gente, né? E nessa vida, gente, tudo tem uma hora que a resposta vem. Tudo tem a hora que a resposta vem. Não tem como a pessoa escapar disso, não. A pessoa pode até maquiar, inventar moda, fazer seus próprios critérios, criar sua própria... Mas uma hora a conta chega para todo mundo, né? Todo mundo vai ter uma hora que vai ter que prestar conta. Todo mundo vai ter uma hora que vai ter que estar diante do justo juiz e sem poder falar nada. Porque Deus vai fazer você ver onde é que você errou e você não vai ter argumento. Eu acredito que você vai baixar os olhos e falar, meu Deus, por que eu fui fazer isso? E aí não tem mais jeito. Morreu, acabou, né? Só pela misericórdia de Deus. Eu trouxe hoje aqui também no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1083, que fala sobre as virtudes. Se nós colocamos o nosso trabalho só como trabalho, ele perde a essência de missão. Ele perde a essência de fazer o bem, ele perde a essência de querer o bem do outro, ele perde tudo. O trabalho aqui, ontem eu vi o padre falando que o trabalho aqui no Brasil, ele é como se fosse algo ruim, né? Ah, o trabalho é um peso. Não, o trabalho é uma bênção. Deus deu essa graça, mesmo que tenha vindo como um castigo, né? Você vai trabalhar o suor do seu próprio rosto, não era pra gente trabalhar, mas já que a gente errou, existe o trabalho. Que a gente transforma aquele trabalho em missão, em virtudes, em algo bom, em algo que você possa ser, no final do dia dizer assim, nossa, hoje, graças a Deus, eu posso até não ter ministrado nenhum que preste, mas eu vi, eu ajudei, eu sorri para aquele aluno que ninguém ri para ele, eu falei oi, né? Então diz assim, quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo que é virtude ou louvável. Está lá em Filipenses 4:8. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Olha que lindo isso, né? Tornar-se semelhante a Deus. A pessoa virtuosa. Ela é justa, ela respeita, ela é amável, ela é honrosa. Eu que ouvia muitos testemunhos de alunos, muitas conversas, né? É horrível quando o aluno chega perto da gente e fala assim, nossa, professora, mas aquele professor, ele é horrível. Ele não sabe tratar a gente com decência, ele é mal educado, ele é grosso. É horrível você ouvir isso. E você querer defender a pessoa e você não consegue. Porque você não tem argumento para falar. E eu falava sempre assim, não, às vezes é porque ele não tá num dia legal. Ah, mas todo dia ele tá assim? Todo dia ele é assim, professora. Todo dia ele é grosso. Imagine em casa. E mesmo que em casa não seja, porque eu já ouvi muito da boca de professor dizer, ah, na minha casa eu não sou assim. E por que na escola você é? Se ali você é pago para fazer aquele trabalho, por que você é assim? Grosso, estúpido, mal educado. Você está sendo pago, você não está fazendo de graça. Então, se você quer levar a coisa ao pé da letra, primeiro tem que cumprir o seu papel. Porque no seu salário, para você receber, ele está dizendo que você tem que fazer isso. Lá tem a função, né? O que deve fazer um professor, tá tudo escrito lá. A gente não faz nem a metade. A gente não faz nada quase. E quando a gente lê aquilo ali, os professores, a maioria, ainda ficam chateados. Isso, professores que eu falo, o todo de uma escola. Do porteiro ao diretor. As funções não são bem desempenhadas. E aí eu quero cobrar que o aluno seja bom. Eu quero cobrar que ele seja um bom cidadão. Não posso. A gente tem que ser coerente. Eu só posso cobrar aquilo que eu sou capaz de fazer, né? Então, meus irmãos, reflitamos sobre isso. Pensemos nisso.
Estamos aí de novo, chegando no meio do ano, daqui a pouco vem férias. O que você fez do dia que começou as aulas até hoje? Quais foram as suas atitudes? Como é que você tratou o seu aluno? Como é que você tratou o seu colega de trabalho? Como é que você tratou o pai de um aluno que veio falar com você? Como? Você mostrou que você é um cristão ou não? Você é um pagão? Então pensemos nisso. Eu espero em Deus que a gente possa mudar essa realidade. Que realmente haja no Brasil uma vontade, um querer que vem de dentro do coração de você mudar. Você mudando, você muda o outro. Mas agora, se eu quero só mudar o outro e eu não mudo, não tem como. Você primeiro muda você, aí o outro vai vendo a sua mudança. É assim que funciona. Mesmo que seja a custa de choro, de muito tempo ali refletindo, mesmo que seja a custa de perdas de sono, mas você está mudando. A mudança é necessária para todo mundo. É só você olhar como é que uma lagarta faz, né? E vira uma borboleta. E o ser humano vira o quê? Porque a gente não tem como entrar num casulo. Mas cada dia que a gente acorda, Deus nos dá uma oportunidade de ser diferente. De fazer diferente, de fazer a diferença, né? Então eu espero que Nossa Senhora nos ajude. Nossa Senhora venha nos ensinar a ser humilde como ela foi, silenciosa como ela foi, caridosa, bondosa, amorosa, forte. Nossa Senhora foi forte. Não adianta dizer para mim que tem pessoas... Não, ela foi com o filho dela até a cruz. Quem é mãe sabe o tanto que é ruim ver um filho sofrer. Muito ruim. E ela foi até a cruz, então ela é forte. Então que ela nos ensine a ser forte e ser humilde ao mesmo tempo. Ser forte e e saber recuar. Ser forte e saber reconhecer que errou. Ser forte e saber reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Quando a gente precisa do próximo. Principalmente de Deus, né? Que a gente precisa muito. A educação, ela está passando por uma transformação muito difícil e eu não estou vendo uma solução ainda. E eu acredito em Deus. Se a gente não perceber, nós, professores católicos, não percebermos, se a gente não colocar Deus nos nossos projetos, nos nossos planos, no nosso dia a dia, não vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar. Nós vamos só dar murro em ponta de faca. Então, que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja esse finalzinho aí de resto de semana. Que a gente continue participando da Santa Missa, que a gente se comungue, faça adoração, se confesse. Tudo que Jesus pediu pra gente, Ele sabe por quê. Custa a gente ser obediente? Custa. Se a gente quer que os alunos nos obedeçam, por que eu não obedeço àquele que me criou? Por quê? Não, eu prefiro bater de frente, né? Uma hora nós vamos ver a resposta. Todo mundo vai saber a resposta, né? Então que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua divina misericórdia, nos ajude muito, porque nós precisamos muito ainda de Jesus, da misericórdia infinita dele, no mar da misericórdia dele. Precisamos demais, nós somos muito cabeça dura, muito coração duros, né? Fiquem em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.